Oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, que ouviu as súplicas do seu amado Filho, para que atenda misericordiosamente às nossas humildes preces. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que conheces a vida dos homens do nosso tempo, sujeita a tantas necessidades e perigos, atendei as orações dos vossos fiéis e concedei-lhes as graças que vos suplicam, por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com o coração cheio de gratidão, celebro a Eucaristia entre vós. Graças sejam dadas a Deus por esta dádiva e obrigado a todos pelo festivo acolhimento. Neste terceiro domingo da Páscoa, o Senhor falou-nos através do Evangelho dos discípulos de Emaús. Deixemo-nos iluminar por esta palavra de vida. 2 discípulos do Senhor, com o coração ferido e triste, partem de Jerusalém para regressar à sua aldeia de Emaús. Viram morrer aquele Jesus em quem tinham depositado a sua confiança e a quem tinham seguido, e agora, desiludidos e abatidos, regressam às suas casas. Pelo caminho, conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Precisam de falar sobre isso, de contar um ao outro o que viram, de partilhar o que viveram. Porém, arriscavam-se a ficar presos na dor e fechados à esperança. Irmãos e irmãs, nesta primeira cena do Evangelho, vejo refletida a história de Angola, deste país belíssimo e ferido, que tem fome e sede de esperança, de paz e de fraternidade. Na verdade, ao longo do caminho, a conversa dos 2 discípulos que recordam com desânimo o que aconteceu ao seu mestre, traz à memória a dor que marcou o vosso país. Uma longa guerra civil, como seu rastro de inimizades e divisões, de recursos desperdiçados e de pobreza. Quando, durante muito tempo, se permanece imerso numa história tão marcada pela dor, corre-se o mesmo risco dos 2 discípulos de Emaús, perder a esperança e ficar paralisados pelo desânimo. Com efeito, eles caminham, mas continuam presos aos acontecimentos ocorridos 3 dias antes, quando viram Jesus morrer.
conversam entre si, mas sem ter esperança numa qualquer saída. Continuam a falar do que aconteceu, como cansaço de quem não sabe como recomeçar, nem se isso é possível. Caríssimos, a boa nova do Senhor, hoje, também para nós, é precisamente esta. Ele está vivo, ressuscitou e caminha ao nosso lado enquanto percorremos o caminho do sofrimento e da amargura, abrindo-nos os olhos para que possamos reconhecer a sua obra e concedendo-nos a graça de recomeçar e reconstruir o futuro. O Senhor aproxima-se dos dois discípulos desiludidos e com pouca esperança, e fazendo-se companheiro de viagem, ajuda-os a juntar as peças daquela história, a olhar para além da dor, a descobrir que não estão sozinhos no caminho e que os espera um futuro habitado ainda pelo Deus do amor. E quando ele se detém para jantar com eles, se senta à mesa e parte o pão. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Eis aqui traçada também para nós, para vós, queridos irmãos e irmãs angolanos, a via para recomeçar. Por um lado, a certeza de que o Senhor nos acompanha e tem compaixão de nós. Por outro, o compromisso que Ele nos pede. Experimentamos a companhia do Senhor, sobretudo na relação com Ele, na oração, na escuta da Sua palavra, que faz arder o nosso coração, como dos dois discípulos. E, sobretudo, na celebração da Eucaristia. É aqui que encontramos Deus. Por isso, é necessário estar sempre atentos às formas de religiosidade tradicional, que certamente pertencem às raízes de vossa cultura, mas que, ao mesmo tempo, correm o risco de confundir e misturar elementos mágicos e supersticiosos que não ajudam no caminho espiritual. Permanecei fiéis a que a Igreja ensina. Confiai nos vossos pastores e mantende o olhar fixo em Jesus, que se revela especialmente na palavra e na Eucaristia. Em ambas, experimentamos que o Senhor ressuscitado caminha ao nosso lado e, unidos a Ele, também nós vencemos as mortes que nos cercam e vivemos como ressuscitados. A esta certeza de não estarmos sozinhos ao longo do caminho, junta-se também um esforço generoso, capaz de aliviar as feridas e reacender a esperança. Na verdade, se os dois de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão para eles, isso significa que também nós devemos reconhecê-lo assim, não apenas na Eucaristia, mas em qualquer lugar onde haja uma vida que se torna pão partido, em qualquer lugar onde alguém se torna dom de compaixão, tal como Ele.
a história do vosso país, as consequências ainda difíceis que suportais, os problemas sociais e econômicos e as diversas formas de pobreza exigem a presença de uma igreja que saiba estar próxima no caminho e saiba ouvir o clamor dos seus filhos. Uma igreja que, como a luz da palavra e o alimento da Eucaristia, saiba reavivar a esperança perdida. Uma igreja feita de pessoas como vós, que se doam tal como Jesus parte o pão para os 2 discípulos de Emaús. Angola precisa de bispos, sacerdotes, missionários, religiosas e religiosos, leigas e leigos que tenham no coração o desejo de partir a sua vida e doá-la uns aos outros, de se empenhar no amor e no perdão mútuos, de construir espaços de fraternidade e paz, de realizar gestos de compaixão e solidariedade para com quem mais precisa. Com a graça de Cristo ressuscitado, podemos tornar-nos esse pão partido que transforma a realidade. E assim como a Eucaristia nos recorda que somos um só corpo e um só Espírito, unidos ao único Senhor, também nós podemos e queremos construir um país onde as antigas divisões sejam superadas para sempre, onde o ódio e a violência desapareçam, onde a chaga de corrupção seja curada por uma nova cultura de justiça e partilha. Só assim será possível um futuro de esperança, sobretudo para os muitos jovens que a perderam. Irmãos e irmãs, hoje é necessário olhar para o futuro com esperança e construir a esperança do futuro. Não tenhais medo de o fazer. Jesus ressuscitado, que percorre o caminho convosco e por vós se parte como pão, encoraja-vos a ser testemunhas da sua ressurreição e protagonistas de uma nova humanidade e de uma nova sociedade. Neste caminho, caríssimos, podeis contar com a proximidade e com a oração do Papa. Também eu sei que posso contar convosco e por isso vos agradeço. Confio vossa proteção e a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Muxima, para que ela vos sustente sempre na fé, na esperança e na caridade. Acabamos